Essas palavras não são muito próprias. Deus não faz experiência, né? Os irmãos entendem. Deus falou assim: ó, Noé, você me constrói uma arca que eu vou salvar aqueles que querem viver, que eu vou trazer um dilúvio sobre a terra e vou acabar com a espécie humana. Mas você faz uma arca e deu todas as medidas para Noé. E Noé acreditou, ele temia Deus. E ele ficou durante 120 anos construindo um grande navio de 3 andares. Deus ia salvar alguns casais de animais e ia salvar as pessoas que quisessem. E a turma começou a rir de Noé. Ele devia ter sido um homem de posses, né? Naquele tempo havia muita madeira, né? Madeira de lei. E ele começou a cortar madeira e a arrastar madeira, juntou seus bois lá e as madeiras foram juntadas e ele começou a trabalhar. E passa ano, sai ano, ele está nesse empreendimento divino. Ele tinha certeza que Deus lhe falara. E ele aceitou esse empreendimento, essa tarefa. E passava ano, e anos, e a arca foi sendo construída. Ele acreditava que viria o dilúvio. Ele não sabia como, mas viria, porque Deus falou. E Deus não mente. Quando Deus fala, pode acreditar, Deus é fiel. Glória a Deus. Amém? Deus é fiel. Então ele disse: o meu espírito. Aí só entrou Noé. E veio o dilúvio. E os homens pereceram realmente. Noé foi salvo. 8 pessoas da sua família foram salvas. E Deus recomeçou uma nova sociedade humana com a família de Noé. E passaram anos e anos e anos, e os homens também, a descendência de Noé começou a desviar dos caminhos do Senhor. O certo é que esses textos todos que eu li, se os irmãos anotaram, vocês podem recordar. Deus ficou muito triste, sentiu um pesar muito grande no seu coração pelos homens. E à medida que os anos iam passando, os séculos iam passando, cada vez mais os homens se desviavam dos caminhos do Senhor. Há um registro aí, os irmãos se lembram? Que os filhos de Deus casaram-se com as filhas dos homens. Aqui nós começamos a explicar. Filhos de Deus são aqueles que temem ao Senhor. Vou adiantar um pouco. Repito, filhos de Deus são aqueles que temem ao Senhor, que acreditam em Deus. E filhos dos homens são os homens que não aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo como o único e eterno Salvador, que a última medida de Deus foi esta: vou salvar o homem, e vou mandar o meu filho à terra, vai nascer como uma criança, como um homem, não vai pecar, eu vou assisti-lo, ele vai morrer, vai dar o seu sangue para a purificação de pecados. E Jesus veio. E aí vocês conhecem a história, tudo que aconteceu. Mas nós vamos botar nesse assunto. Eu vou ilustrar essa questão ainda com a história bíblica de um homem muito culto que participava do Sinédrio de Jerusalém. O seu nome é Nicodemos. A sua história está registrada no capítulo 3 do Evangelho de São João. Esse homem ouvia falar que Jesus fazia muitos milagres, era poderoso em sinais, e ele ficou impressionado. E um dia ele foi de noite ter com Jesus, que ele era um homem muito importante,
Ele não queria que seus colegas soubessem, porque havia religião tradicional, né, judaica, e ele era judeu, e Jesus tinha atraído multidões. Mas ele foi encontrar Jesus de noite, né? Talvez ele fosse muito ocupado e só tivesse à noite, né? Então ele foi encontrar e falou assim: Rabi, quer dizer mestre, sabemos que tu és mestre em Israel, vindo da parte de Deus, porque os sinais que tu fazes, só por Deus que podem ser feitos. E aquele homem queria saber o que era necessário fazer para ser salvo. Então Jesus respondeu: na verdade, Nicodemos, eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o homem não entendeu. Ele era doutor em leis, mas não entendeu. Há muita gente que é formado, tem curso superior, tem doutorado, tem pós-graduado, pós-doutorado, mas não entende essa questão da salvação. Acho um mistério muito grande. E ele me falou assim: mas Senhor, pode alguém já adulto nascer segunda vez, entrar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? Aí Jesus explicou para ele, falou: o que é nascido da carne é carne. Carne aí significa homem, é homem carnal. O que é nascido da carne é carne, é humanidade. O que é nascido do Espírito é Espírito, é nascido de Deus. É isso que Jesus estava falando. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então quem nasce da carne, vira homem ou mulher. Não quer dizer que ele é de Deus, é filho de Deus. Se os seus pais são cristãos, ele tem uma herança espiritual. Até a idade da razão, os seus pais são responsáveis por ele, por desenvolver um caráter cristão. Se isso acontece, ele pode herdar dos pais a salvação, o conhecimento de que Deus é Deus. Então ele confessa. Vai chegar um dia que ele vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, e ele pode tomar posse conscientemente de que ele é um filho de Deus, é batizado e é salvo. Então esse é filho de Deus. Se ele nunca declarar que Jesus é Senhor e nunca confessar que Jesus é suficiente para salvá-lo e perdoar os seus pecados, ele é filho dos homens, é filho de homem, é homem ou mulher carnal. Estão entendendo? Amém? É isso aí, vamos em frente. Quando o homem se converte a Cristo, ele recebe o Espírito de Deus, torna-se filho. Deus o reintegra na sua genealogia. Aqui eu estou entrando com um elemento novo: genealogia de Deus. Alguns talvez não conheçam essa palavra. Genealogia. Genealogia é uma palavra que trata com o parentesco. Daí surge a palavra árvore genealógica, em que aparece na base os ancestrais, os tetravós, os bisavós, os avós, os pais. Então, paralelamente, os tios, os primos, os sobrinhos. Então se faz a árvore genealógica, é onde você pode ver todo o parentesco e identificar as pessoas como o sangue do seu sangue. Então, da mesma forma que humanamente existe a árvore biológica ou genealógica,
Espiritualmente existe uma árvore genealógica divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu ouso conjecturar que os querubins, os serafins, os anjos e os arcanjos é dessa genealogia de Deus, que são seres criados por Deus, são a imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus. O homem, filho de Deus, faz parte dessa genealogia. O homem é divino. O homem, filho de Deus, que tem o Espírito de Deus, ele faz parte da genealogia de Deus. Ele é uma figura ligada aos céus. Repito, ouso conjecturar que ele tem parentesco com os querubins, ele tem parentesco com os serafins, os ministradores dos louvores dos céus. Ele tem parentesco com os anjos e com os arcanjos. Tem certa similaridade. E o homem de Deus, isto é, convertido, que tem o Espírito de Deus, ele está destinado a integrar essa sociedade divina nos céus. Jesus vem buscar a igreja, e a igreja são todos os salvos, são todos os homens e mulheres de Deus que vão subir com Jesus na sua segunda vinda a este mundo. Amém? Amém. Paulo fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O homem salvo passa a ser a habitação de Deus no Espírito. Isso faz a diferença. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Eu estou trazendo para a sua consciência uma tremenda responsabilidade. Eu quero que os irmãos se apercebam todos disso, vós ouvintes, que se você aceitou Jesus Cristo como único e eterno Salvador, isso é coisa séria, isso não é brincadeira. Você é da família de Deus. Você é da árvore genealógica divina. Você tem parte nos céus. Você é cidadão ou cidadã dos céus. E você não vai ficar para sempre nessa terra, neste planeta. Deus tem plano para a sua vida, para a minha e para a sua vida. O plano de Deus era estabelecer uma grande família lá no Éden. Mas Adão fez o que fez, e Deus teve que projetar de maneira diferente o seu intento. Deus não desistiu de formar uma grande família de adoradores. Então, Jesus Cristo vai levar essa família para os céus, todos os salvos, todos os homens de Deus e as mulheres de Deus, isto é, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Depois Jesus Cristo vai voltar, vai reinar aqui 1000 anos, vai reunir todas as nações do mundo, vai destruir Satanás, vai julgá-lo no lago de fogo e de enxofre. Então, a família de Deus vai reinar. O lugar será no Éden? Será aqui? Não vamos cogitar disso. Deus faz o melhor. Nós cantamos aqui. Pode ser até aqui na Terra, se Deus quiser, mas pode ser em qualquer planeta. Quando eu estudei geografia, havia só 9 planetas. Já descobriram tantos outros, né? Há tantos lugares nesse universo lindo de Deus. Pode haver um lugar melhor que a Terra. Mas há uma informação aí na Bíblia que Deus vai fazer novos céus e nova terra. Essa terra contaminada não vai existir mais.
ela vai ser destruída. E Deus